Fala galera, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Primícias. Eu me chamo Isaac Nascimento. Para você que não me acompanha, eu estou fazendo uma série sobre liderança cristã. Já tenho 2 vídeos no canal, mais alguns outros que eu já fiz. Esse é de uma playlist específica e eu quero te convidar a me seguir aí no canal, tá bom? Para você poder saber mais. E nesse vídeo eu quero falar aqui sobre erros comuns na liderança que destroem relacionamentos, tá? Para você que não me conhece, ainda não está habituado com o canal, o meu computador fica aqui do meu lado esquerdo, tá bom? Então, de vez em quando eu vou estar olhando para cá justamente para ver algum ponto para conversar com você, mas em específico eu quero conversar com você sobre isso. Você conhece pessoas que destruíram relacionamentos por algum erro grave? Por alguma coisa que ela cometeu, por alguma coisa que ela fez? Pois é, existem líderes que ultrapassam certos limites, acabam atrapalhando, acabam fazendo um monte de besteira e depois para recuperar é difícil. Então, nesse vídeo nós vamos aprender juntos aqui 5 erros que um líder cristão não pode cometer se ele quer dar um bom testemunho e quer viver para a glória de Deus, tá bom? Então me segue aí, fica comigo nesse vídeo, vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, ok? Roda a vinheta. Bom, ao longo do tempo, a gente acaba caminhando e vendo muitas coisas, né? Nós percebemos muitos homens que foram maravilhosos em sua liderança, que exerceram autoridade de maneira sábia, que construíram grandes coisas, que deixaram um legado muito poderoso, mas nós também vemos ao longo da caminhada muitas pessoas que falham, que erram, muitos líderes que acabam não exercendo a sua autoridade de maneira sábia, acaba sendo muito tirano ou algumas outras coisas. E nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre essas 5 atitudes, pelo menos inicialmente, que são erradas aí, que eu considero que são erradas para o exercício de um líder cristão. E a primeira delas é justamente uma falta de comunicação clara. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de conversar de maneira clara, de passar a informação de maneira clara. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um viaduto que o nome inicial do viaduto é Oscar Brito. Só que, com o passar do tempo, as pessoas foram falando os cabritos, carbritos, carbritos, carbrito, até que chegou um tempo que o viaduto começou a ser conhecido como viaduto dos cabritos. Tudo isso por conta de uma falta de comunicação. As pessoas falaram de maneira muito rápida, alguém entendeu errado e aí complicou-se tudo. Então, um líder verdadeiro, um bom líder, ele precisa ter uma comunicação clara. Ele precisa se fazer entendido. As pessoas precisam entender, precisam saber o que está sendo direcionado e tomar muito cuidado para que a comunicação não seja falha. Cuidado com mensagens no WhatsApp, cuidado com mensagens escritas no WhatsApp. A escrita não transmite emoção, talvez verdadeira, que está sendo passado, né? Às vezes o caps lock vai de maneira equivocada, chega lá, a pessoa tem a sensação de que você está gritando, o áudio também, tudo isso pode ser um problema. Então nós precisamos aprender a nos comunicar de maneira eficaz, falar as coisas de maneira clara para que os nossos liderados entendam o que a gente está falando. Toma cuidado para não falar coisas para que seja mal interpretado, para que seja mal entendido e causar algum desconforto ou problema para você, tá? Uma segunda questão muito forte que muitos líderes cometem no trato com pessoas é justamente a arrogância e um espírito de superioridade. Ninguém gosta de estar sendo lideradas por pessoas arrogantes, pessoas soberbas, que sempre têm esse sentimento de superioridade, se acham maior do que os outros, se acham maiorais, se acham melhor do que as outras pessoas, falam com desprezo por talvez terem alcançado alguma coisa, ou por terem algum cargo, ou quem sabe por alguma condição financeira. Isso é um erro que muitos líderes cometem, né? E acabam afastando pessoas, separando pessoas, destruindo relacionamentos, porque a maneira arrogante dessa pessoa falar acaba afastando. E ninguém gosta de estar lidando com pessoas que se acham superiores, que se acham maior do que os outros. Ninguém gosta disso. É bem verdade que nós vivemos em
um sistema, né, onde, claro, existem pessoas que sabem mais do que a gente, existem pessoas que têm uma capacitação maior do que a gente, estão lá até no cargo de liderança, talvez por causa disso, mas nós precisamos entender que não é pelo fato de eu estar em determinado lugar, num patamar, significa que eu sou maior do que alguém. Então, quando a gente para pensar nessa questão, nós precisamos entender que falar com arrogância, com espírito de superioridade com qualquer pessoa, destrói relacionamentos. Cuidado com isso. Um terceiro princípio é não admitir erros. Toma cuidado com isso. Ninguém é perfeito, ninguém é inerrante. A Bíblia diz que Deus olhou de cima e não viu nenhum justo, nenhumzinho sequer. Salomão chega a dizer que todos cometeram pecados, todos nós pecamos, não existe homem perfeito. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que não existe homem nenhum perfeito, não existe nenhum justo. O pecado veio e cerrou todos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Algumas vezes nós precisamos sim pedir desculpa por uma decisão errada que nós tomamos e não tem problema nenhum nisso. Isso é até um sinal de humildade. Você vai trazer pessoas para perto de você se você demonstrar algum tipo de erro que você cometeu e você se arrepender do erro que você cometeu. Existem muitos líderes que, infelizmente, eles não cometem erro. Permanecem na sua arrogância, permanecem de uma maneira superior, não pedem desculpas, não falam que estão errados, faz um monte de coisa errada e não consegue admitir erro. Isso afasta as pessoas porque fica visível, todo mundo percebe que a atitude foi equivocada e errada. Então, admitir erro é muito melhor. Para você que chegou até aqui, eu queria te pedir um favor. Comenta aqui embaixo. Você conhece pessoas que nunca admitem o erro? Elas nunca erram, são sempre perfeitas, nunca falham em nada. E elas acabam afastando mais do que trazendo para perto. Conhece alguém? Não cita nome, não. Só coloca que eu conheço e eu quero muito aprender como mudar isso. Tá bom? Ó, outra coisa muito importante, se inscreve no canal aí, poxa, você tá vindo até aqui, já chegou até aqui, se inscreve aí, compartilha com algum amigo, deixa um like aí, muito joia para mim, tá? Eu tô buscando aqui chegar, fazer esse canal crescer, chegar aos 1.000 inscritos aqui, tá bom? Ó, quarto princípio que a gente precisa entender, falta de humildade. É diferente de falar com arrogância e ter espírito de superioridade. Existem pessoas que têm espírito de superioridade, são arrogantes, né, transmitem isso, mas existem em contrapartida pessoas que não são humildes. Elas não falam com você de maneira gentil, não falam com você de maneira carinhosa, estão sempre agindo de uma maneira prepotente, achando que podem muito e algumas vezes nem têm essa capacidade toda. Estou te falando. Algumas vezes nem tem essa capacidade toda, nem tem né, essa questão toda que ela acha que tem, mas acaba não sendo humilde. Pessoas que não são humildes, elas precisam se arrepender e precisam fazer com que essa humildade seja, essa falta de humildade, na verdade, seja retirada para que ela possa ter um relacionamento melhor. Líderes precisam ser humildes. Em último lugar, liderar sem servir o coração das pessoas. Quando a gente lidera, mas nós não estamos tentando servir ao coração das pessoas, aos desejos das pessoas de maneira sábia, lógico, a gente acaba cometendo alguns erros e afastando pessoas. Não estou dizendo aqui que o líder ele precisa fazer tudo o que as pessoas querem, porque todo mundo quer liderar, todo mundo quer mandar. O meu bispo ele chega a dizer, isso é uma verdade, que o prazer da ovelha é justamente fazer com que o seu pastor a obedeça. Quando o pastor obedece uma direção da ovelha ou alguma ideia da ovelha, a ovelha se acha muito poderosa. Né? Nós também entendemos que a verdade não está só com a gente. Existem pessoas com ideias maravilhosas, mas quando nós somos chamados a servir, nós precisamos entender que o desejo do liderado, do líder, é fazer com que o seu superior seja conhecido. No nosso caso, Jesus. O propósito que nós temos como líder deve ser alcançado. E isso vem através do serviço.
Nós, como pastores, precisamos entender que Deus nos chamou para ser pastores, para servir a igreja, para cuidar do rebanho, e de vez em quando fazer um carinho na ovelha, num bom sentido, fazer um carinho aí no coração da ovelha é importantíssimo, tá? Então, quando a gente fecha aqui esse ponto, nós entendemos que são 5 atitudes erradas que as pessoas têm: falta de comunicação clara, arrogância e espírito de superioridade, não admite erros, falta de humildade e lidera sem servir pessoas. Apenas serve, apenas lidera, achando que tudo que ele faz é sempre do bom e do melhor. Então, se você está cometendo esses 5 erros, toma cuidado. Dá tempo de recalcular a rota e voltar ao princípio bíblico, tá bom? Ó, para você que chegou até aqui, eu quero te pedir um favorzão. Olha só. Eu gostaria muito de te pedir para você deixar o like nesse vídeo, para você me seguir nas redes sociais. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal aí. Eu sei que você já segue um monte de gente, mas para mim faz muita diferença. Uma curtida, um like, uma inscrição para mim faz muita diferença. Também tem meus canais no Instagram, tem aí o meu site, tem no TikTok também, tá bom? Me segue aí nas redes. E outra coisa, aqui na descrição do vídeo eu deixei aqui alguns cursos, alguns links de curso que eu tenho. Poder do Discipulado é um curso maravilhoso que eu falo sobre discipulado e pequenos grupos. Tem também aqui embaixo links de e-books, de livros, tudo num preço muito acessível, caso você tenha interesse, tá bom? No mais, ó, um grande abraço, Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui até com você, chegar até aqui, né? E o meu desejo é que Deus te abençoe, tá bom? Um grande abraço, fica na paz. Valeu!